Bom dia a todos, amiguinhos. Meu nome é o professor Luiz Gonzaga e estou aqui para dar uma aula sobre a unidade 3, o início do capítulo. Então, o primeiro ponto é o uso e transformação de recursos naturais. Em que vamos verificar aqui o que são recursos naturais. Bom, os recursos naturais são elementos encontrados na natureza, essenciais para a realização das atividades, né, da vida humana, da sociedade. Então, eles servem para nos ajudar. Por exemplo, a energia elétrica. Hoje precisamos de energia elétrica mais do que tudo, para todos os casos, tanto para a iluminação da nossa casa, como também para o funcionamento dos utilitários eletrodomésticos. Tudo isso é necessário. A energia elétrica ela é fundamental. Combustível para o deslocamento das pessoas, o transporte, locomoção de pessoas, nós precisamos de combustíveis. Quando a gente precisa viajar de avião, o avião ele precisa de combustível. Então é uma necessidade muito grande. Então os recursos estão para suprir nossas necessidades, nos ajudar, certo? Porque desde o início da humanidade o homem procurou por recursos, né? A partir das grandes civilizações é que eles começaram a buscar mais recursos ainda, né? Vocês sabem que eles começaram a construir, inventar instrumentos e coisas e precisavam de recursos na natureza, certo? Vamos lá. Existe uma classificação sobre os recursos. Existem recursos renováveis e não renováveis. Como é isso? Primeiro vamos ver os renováveis. São recursos que não se esgotam. Quer dizer, eles não acabam. Por exemplo, água. A água ela não acaba, ela tem nosso planeta, ela continua e sempre vai continuar, certo? Ela não se acaba, né? E existe também o recurso né, que pode se renovar. Por exemplo, na natureza, você tem um local onde você plantar, né? Tem árvores, você cortar, você pode replantar árvores nesse local, certo? Então pode ter intervenção do homem nesse meio também. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem, né? E no livro de vocês, na página 72, temos os renováveis. Então, por exemplo, a vegetação, a biomassa. Quando falamos de biomassa, tem vários aspectos. Só que eu vou falar, por exemplo, da cana-de-açúcar. Um exemplo. Da cana-de-açúcar, você sabe que fabrica alimentos, né? É um alimento, quem já comeu a cana-de-açúcar pura. E também, por exemplo, o caldo de cana. O suco de caldo de cana é maravilhoso. Quem também já pegou, ouviu falar assim no livro, etanol. Etanol é o álcool, pessoal. É um combustível também para os automóveis. No mundo, os Estados Unidos é o primeiro maior produtor de etanol e o Brasil é o segundo, certo? Então, como eu sou de Pernambuco, lá tem muita cana-de-açúcar, muita mesmo, ok? Bom, quais são as vantagens e desvantagens sobre essa energia, né? Por exemplo, eles não são poluentes, né? Não se esgotam, são inesgotáveis. E ela não tem problema com devastação da natureza, certo? Alguns casos, né, por exemplo, na construção de hidrelétricas, alguns casos que alguns locais né, vão ser substituídos pela água. Por exemplo, tem cidades que têm que ser abandonadas porque a água vai inundar esse local, certo? Mas não há uma devastação muito grande do ecossistema. Por exemplo, numa construção que a gente vai falar um pouquinho da energia solar, que é uma energia que está crescendo bastante na atualidade. Então, na construção da energia solar, tem locais que não precisa você nem cortar uma árvore. Eles já são locais que só tem a terra, você é só colocar as placas e a energia solar ela vai, né, ser captada pelas células fotovoltaicas. A gente vai falar um pouquinho isso depois, ok? Qual é a desvantagem? A dificuldade de armazenamento. Você não tem como armazenar energia elétrica, um exemplo. A energia ela é gerada nas turbinas, né? Quando passa o rio, a força do rio vai gerar uma energia, certo? Através de turbinas. Só que
essa energia não tem como acumular. A gente não tem um processo, um sistema que possa acumular essa energia, certo? E não são adaptados ao transporte. Você não coloca no transporte energia elétrica, certo? Você não tem transporte que coloque. E os custos para esses recursos renováveis, né, na maioria das vezes, o custo é muito elevado. A construção de uma energia hidrelétrica é muito alta. Por exemplo, um parque de energia solar também é muito alto. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, ok? Bom, os recursos não renováveis são recursos que têm um ritmo de renovação muito lento relativo à natureza. E ela é imperceptível na escala do tempo da vida humana. Está aí no livro de vocês falando sobre isso. O maior exemplo disso é o petróleo, né? O gás, o urânio, né? A energia nuclear. O petróleo, pessoal, ele não tem, né? Ele não tem como se renovar. Na natureza, ele demoraria muito, muito tempo. E a gente vai falar um pouquinho do petróleo. O petróleo é muito utilizado, é um recurso que é muito utilizado hoje em dia. Tanto é que se fala que daqui a mais ou menos, né, algum tempo, 50 anos, 60 anos, ele vai ficar escasso, ele vai acabar, ele vai esgotar, certo? Quais são né, o que ele vai esgotar? Pronto, nesse ponto tem aqui, ó, a velocidade e a exploração, ó, certo? Dele. Quanto mais você explorar, a velocidade que você explora, ele vai acabar, certo? Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens: energia barata, certo? Fácil de transportar e armazenar, grande densidade energética. Desvantagem: poluição atmosférica, por exemplo, o petróleo. Ele libera o CO2, o gás carbônico. O gás carbônico é venenoso, ele é prejudicial ao ser humano e à natureza. Apesar que, né, por exemplo, a planta ela faz a fotossíntese. Mas para nós, seres humanos, o gás carbônico é prejudicial e venenoso. Então, a poluição, né, e contaminação de águas dos solos, por exemplo, um vazamento de petróleo, um vazamento, por exemplo, de uma usina nuclear, que aconteceu, você já sabe que na nossa história já aconteceram vários vazamentos. Chernobyl é um exemplo muito grande, e tivemos recentemente no Japão Fukushima, certo? E também pode haver destruição da paisagem natural, certo? Tipo, como aconteceu também na região de Chernobyl, ok? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando aqui um embate, recursos naturais versus recursos renováveis. No mundo, pessoal, existe, né? É utilizado apenas 13% de recursos renováveis. O restante é não renováveis. A maior parte, né, no mundo é utilizado não renováveis. O petróleo é um caso desse. Vamos falar um pouquinho dos dois. Da energia solar, que é a energia atual. Né? Aqui eu estou dando um exemplo do Parque Solar da Lapa, na Bahia. É um parque novo, certo? E teve um custo muito alto. Eu falei para vocês que a desvantagem dos recursos renováveis é o custo alto. Aqui foi mais de 600 milhões, certo? De reais para a construção desse parque. Só que ele vai ter uma capacidade muito boa, por exemplo, ele vai poder abastecer uma cidade de 166 mil habitantes. Esse total de 158 megawatts. Essa nomenclatura, pessoal, é relativa à energia elétrica, física. Daqui a um pouquinho vocês vão estudar física, certo? Aí eu botei uma observação. Como é que converte essa energia solar para a elétrica? São essas células fotovoltaicas que vocês estão observando. Elas convertem a energia solar em energia elétrica. Existe outro grande parque no Brasil que fica localizado no Piauí, certo? Bom, petróleo. Petróleo tem uma história muito longa. Eu não vou poder me adentrar muito sobre isso. Mas ele
né, podemos dizer que a descoberta foi entre o século XIX e o século XX, de verdade, para a utilização, né? Então, começou nos Estados Unidos e eles foram chamados de ouro negro, certo? Na região do Texas, veja a primeira imagem, essa primeira imagem aqui, veja que foi era uma forma primitiva de, né, podemos dizer, muito, né, rudimentar da exploração do petróleo. Normalmente essas partes aqui é tudo de madeira, né, com a tubulação. Saía do solo e fazia uma perfuração e eles descobriram sobre o ouro negro. Se diziam, na antiguidade, vários reinos encontravam alguns poços de petróleo na superfície em alguns locais e utilizavam o petróleo para alguns meios, inclusive guerras. Tanto é que em guerras medievais ela é chamada de fogo grego, que lançava sobre os invasores e queimavam. Era terrível, viu? Certo? Do outro lado, nós estamos vendo a exploração, né, moderna. Pode ser tanto na superfície terrestre como também no mar. Por exemplo, o Brasil ele foi encontrado recentemente, né, alguns anos atrás, 2010, 2011, a reserva do pré-sal, certo? Uma reserva muito grande de petróleo que está no fundo do mar, entre a região de Espírito Santo e Florianópolis. Ok, amiguinhos? Bom, né? Aqui eu vou mostrar aqui mais ou menos uma comparação da matriz energética mundial, certo? E a brasileira. Só em termos de demonstração, né? A matriz energética brasileira é considerada uma matriz muito boa e é bem balanceada, quer dizer, nós usamos todos os dois recursos, tanto renováveis como os não renováveis. Na mundial, você vai observar que se utiliza mais o petróleo, 31%, certo? E veja que aqui a gente usa também o petróleo, mas a gente usa bastante, por exemplo, a hidráulica, que é relativa à água, certo? Os derivados de cana, a biomassa e alguns outros renováveis. Então há um equilíbrio entre os renováveis e os não renováveis. Tá bom, amiguinhos? Então, para vocês agora, tarefinha de casa, página 71 e 73 e o caderno de atividade da página 28 e 29. Certo? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.